Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de cálculo em várias variáveis. Hoje é a aula 3, a gente vai estudar sequências numéricas ainda, tá? O que a gente vai fazer hoje é estudar a parte de propriedades, tá? De limites de sequências numéricas. Primeira aula, né, a gente viu calcular limite utilizando a definição, ok? A partir da aula de hoje, a gente vai ver algumas técnicas, né, que a gente vai poder utilizar para calcular alguns limites de sequência de maneira mais fácil e mais rápida, tá? Bom, primeira propriedade a gente vai ver é desse teorema 3 aqui. Bom, se vocês lembrarem lá quando estudavam limite no cálculo 1, você calculou, por exemplo, limites desse tipo, né? Limites no infinito, tá? Essencialmente, né, uma sequência é uma função, tal que o seu domínio é o conjunto dos números naturais, tá? Então, essencialmente, entre esses dois limites, a única diferença, né, é que os termos que estão indo ao infinito, né, quem tem infinito que é o n e o x, é que aqui o n tem que ser necessariamente número inteiro, tá? Então a ideia desse teorema é a seguinte: suponha que eu consiga eu quero calcular, por exemplo, um limite dessa maneira aqui, ó, limite de uma sequência n, tá? Pensa na sequência como sendo uma função. Então, se eu conseguir encontrar uma função tal que essa função restrita ao conjunto dos números naturais resulte nessa sequência, e se eu sei calcular o limite da função, igual lá no cálculo 1, então o limite da sequência coincide com o limite dessa função, tá? Essa é a ideia. Então, primeira coisa, o que é uma restrição de uma função? Bom, suponha que você tenha aí uma sequência A1, A2, A3, assim por diante. Isso aqui é uma sequência que você tem que eu quero calcular isso aqui, ó. Limite a n quando n tende a infinito. Então, suponha que você quer calcular esse limite. A ideia é a seguinte, que se eu tenho uma função f, digamos que seja definida em um conjunto x que está contido nos naturais, nos reais, tá? E de modo que o conjunto dos números naturais está contido em x, ok? Então você tem essa função, f de x, pega um x e leva em um f de x. Quando que o que é restringir essa função? Em geral, uma restrição da função seria o seguinte: se eu tenho um conjunto y contido em x, então se eu definir uma função g, dada da seguinte maneira: de y nos reais, que para todo elemento x do conjunto y leva em g de x, e quem é o g de x? É o f de x, tá? Isso é uma restrição, ou seja, eu estou pegando a função, em vez de calcular no conjunto no domínio todo, estou olhando só para um pedaço desse domínio, tá? Isso é uma restrição da função f, ok? O que interessa para a gente é fazer a restrição de uma função f no conjunto dos naturais. Ou seja, se eu consigo uma função de modo que, em vez de ser g não, né? Digamos A, onde o a de n, então eu consigo uma função a dos naturais reais de modo que para tudo n leve em a de n. Então esse an é justamente o f de n, tá? Então essa sequência, né? Que de novo, sequência é o caso particular de função. A sequência é uma restrição da função f no conjunto dos naturais. Quando isso ocorre, essa sequência é uma restrição da função, tá? Acontece. Para que isso? Por que isso vai me ajudar? Se eu sei que o limite de f de x
quando x tende ao infinito é igual a L, se isso aqui eu já sei que é verdade, tá? Utilizando, sei lá, qualquer resultado lá de cálculo 1, então você pode afirmar que isso aqui também vale. Limite da sequência também é o L aqui, é o limite da função, tá? Então é isso que está falando, ó, aqui no teorema. Eu tenho uma função f, tal que o limite dessa função f de x, quando x tende ao infinito, é L, tá? E essa função, quando calculada em todos os naturais, vai me gerar uma sequência n. Ok? Então o limite da sequência também tem que ser L. Certo? Então, a gente vai aplicar em exercícios que você tem uma sequência que você consegue reconhecer como sendo um caso particular de uma função que você já sabe calcular o limite. Tá? Aí a gente vai aplicar ela. Ok? Bom, a ideia intuitiva é essa aqui, ó. Então você tem essa função em traço rosa aqui, ó. Você sabe que o limite dela quando o x tende ao infinito é um número real L, né? Ó. A curva do gráfico vai ficando cada vez mais próxima, né, a partir de um certo ponto, dessa reta horizontal azul aqui, ó. Acontece, se você, em vez de olhar para todo o gráfico, para todo o número real da função, se olhar só para os números naturais aqui, ó, os pontos que eu obtenho no gráfico vão fazendo um desenho parecido, né? Só que discreto, né? Vários pontos. Então, o que acontece é que essa sequência que você vai formar também converge para esse número real L. Ok? Mas daqui a pouco a gente faz alguns exemplos, tá? Onde que a gente vai utilizar isso aqui. Bom, lá em cálculo 1, vocês viram algumas propriedades de limite, né? Por exemplo, tem alguns resultados assim. Se limite, eu vou usar infinito, mas poderia ser um limite qualquer. Se o limite de f de x é um número L e o limite de uma outra função g, também quando x tende a infinito, é um certo número m, então quando você calcula a função f de x mais g de x, calcula o limite dessa soma quando x tende a infinito, isso aqui é a soma dos limites. Tá? Ou seja, se você tem duas funções com limites conhecidos, né? Então o limite da soma é a soma dos limites. Vale bem várias outras regrinhas, né? Para diferença, para o produto, para razão, potência, para raiz e tal. O que acontece aqui é algo semelhante, tá? Então, nesse teorema, ó, temos, por hipótese, que AN e BN são sequências convergentes, tá? Ou seja, existem um limite. Limite quando n tende ao infinito de AN existe, e limite de BN, quando BN tende ao infinito, também existe. Tá? E também C é um número real, fixo, tá? Uma constante. Então pensa ser qualquer número real aí. Então, todas as regras, todas aquelas regras que vocês viram lá para cálculo, podem ser adaptadas, lá em cálculo 1, lá para funções, podem ser adaptadas para sequências, tá? Então, por exemplo, então, vou explicar um negócio ali primeiro. O que é o limite da soma ali? No item 1, por exemplo. A gente tem duas sequências, né? A n, que é a sequência formada pelos números A1, A2, A3 e assim por diante. E a sequência Bn, que é a sequência formada pelos números B1, B2, B3, Bn, assim por diante. Ok? O que ele chama... O que é, por exemplo, esse AN mais BN? AN mais BN é a sequência formada pela soma dessas duas sequências. E como é que você soma duas sequências? Soma termo a termo. Tá? Então, o primeiro termo dessa sequência é A1 mais B1. O segundo termo é A2 mais B2. O terceiro termo é A3 mais B3 e assim por diante. Ok? Acontece. O item 1 fala aqui que o limite dessa soma
é o limite da primeira sequência mais o limite da segunda. Tá? Desde que ambos existam, tá? Para esse teorema, eu vou mostrar só o item 1, tá? Porque os outros itens basicamente vêm lá do cálculo 1. Tá? Então, todos os resultados vocês já viram lá em cálculo 1 e são consequências desse teorema aqui, ó. Porque se vale para função, então vale para, em caso particular, para sequência, né? Então vamos demonstrar o item 1. Só que eu não vou usar o teorema de cima, não. Vou demonstrar usando definição que a gente viu na aula passada. Então vamos demonstrar esse item 1 aqui, tá? Que o limite de uma soma é a soma dos limites. Então vamos lá, item 1. Bom, como as duas sequências são convergentes, os limites existem, né? Então eu vou chamar esse limite aqui de L, esse aqui de M, ok? Então, digamos que o limite de AN quando N tende ao infinito é L, e o limite quando N tende ao infinito da sequência Bn é um certo M, tá? Já fica subentendido aí que L e M são números reais, tá? Que são limites de duas sequências. Então, note que a gente tem que mostrar que pegar um epsilon qualquer, né? Ó, a gente quer mostrar o seguinte. Que o limite de AN mais BN é L mais M, né? Ó. Esse aqui é L mais M. Então, para isso, a gente tem que mostrar, vocês lembraram da semana passada, que para todo epsilon, então tem que pegar um epsilon qualquer e mostrar que eu consigo encontrar um N, tal que para todo Nzinho maior que o N maiúsculo, temos que o módulo de AN mais BN menos L mais M é menor que epsilon, tá? Então vou pegar um epsilon qualquer, primeiro. E depois a gente vai trabalhar para encontrar esse N maiúsculo que satisfaz aquela desigualdade, aquele condicional, na verdade, né? Então, ó, seja epsilon um número positivo, qualquer, tá? Fixa ele. Agora a gente vai usar a hipótese. A hipótese diz que as duas sequências são convergentes, tá? Então, como esse limite existe, para todo número que eu pegar, aplica a definição nessa sequência N. Então, para todo número real que eu pegar, eu consigo um índice, tal que a partir desse índice todos os elementos são suficientemente próximos do L. E de maneira análoga para o Bn. Eu vou pegar um... Em vez de pegar o epsilon, já estou usando o epsilon. Eu vou usar epsilon dividido por 2. Tá? Que para qualquer epsilon serve. Em particular, como eu já peguei esse epsilon, vou pegar metade dele e aplicar nessa sequência N e na sequência Bn. Tá? Então, ó, olha só. Como limite de AN é um L, temos que para epsilon dividido por 2 existe... Não, epsilon por 2 é positivo, né? Porque o epsilon é positivo. Existe um índice que eu vou chamar de N1, tá? Natural, tal que se N é um número natural, né, um índice natural, e N é maior que N1, então é válido o seguinte.
módulo de AN menos L é menor do que epsilon dividido por 2. Agora eu vou fazer a mesma coisa para a sequência Bn. Como esse limite é m, para esse epsilon dividido por 2 vale algo semelhante. Também, como limite quando n tende a infinito da sequência Bn é igual a m, para epsilon dividido por 2, que é positivo, temos que existe um índice N2 positivo, tal que se n é um número natural, e n é maior que n2, então é válido o seguinte, ó, módulo de Bn menos m é menor do que o epsilon dividido por 2, tá? Chama essa desigualdade de 2. Então o que a gente vai ter que fazer é o seguinte, ó. Nós que todo índice que é maior que n1 satisfaz 1, e todo o nzinho, né? Quando eu falo índice é o nzinho, que é maior do que o n2, satisfaz essa desigualdade de 2, tá? Ó, para todo n que é maior que n1 é válido essa desigualdade 1, e para todo índice nzinho que é maior que o n2, essa desigualdade de 2 é válido, tá? Então acontece, se esse nzinho que eu pegar for maior que os dois, tanto maior que o n1 e maior que o n2 ao mesmo tempo, então as duas desigualdades vão ser satisfeitas, né? Para o AN correspondente e o BN correspondente. Ok? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar um índice N que seja maior que o N1 e o N2 ao mesmo tempo. Tá? Como a gente faz isso? É só pegar N1 e N2, são dois números naturais. É ver qual deles é o maior. Tá? Então, seja N o máximo entre N1 e N2. Se o N1 for maior que o N2, o N é igual a N1. Se o N1 for menor que o N2, então o N é igual ao N2. O que acontece? Independente do que qual seja o N, se eu considerar aqueles índices, né, os Nzinhos, que são maiores que o N, esse Nzinho vai ser maior que os dois ao mesmo tempo. Tá? Porque o N maiúsculo é o maior deles. Se ele é maior que os dois ao mesmo tempo, ele satisfaz as duas desigualdades, são válidas ao mesmo tempo. Então a gente vai poder usar essas duas desigualdades agora. Então, de 1 e 2, vem o seguinte. Então a gente tem que mostrar que módulo de AN mais BN, que é a sequência que a gente está estudando, né? Se eu fizer diferença ao suposto limite, isso aqui tem que ser menor que epsilon, tá? Bom, vamos... Só manipulação algébrica aqui, para começar. Isso aqui eu vou escrever da seguinte maneira, ó. AN menos L mais BN menos M. Ah, só comutei aqui as coisas, né? Ó, acho que isso aqui, ó, se você distribuir é AN mais BN menos L menos M. Aí eu comutei aqui, ficou assim, AN menos L mais BN menos L. E aqui a gente vai usar a seguinte propriedade, que
módulo de x mais y é menor ou igual que módulo de x mais módulo de y. Tá? Isso aqui é chamada desigualdade triangular. Então, esse aqui você pode meio que abrir, majorar superiormente, né? Como AN menos L mais BN menos M. Agora a gente aplica as duas desigualdades ali, 1 e 2. Pela desigualdade 1, a módulo de AN menos L vai ser menor que epsilon dividido por 2, né? Por quê? Porque o índice N aqui, ó, do AN, ele é maior que o N1. Por que ele é maior que o N1? Porque ele é maior que o máximo entre N1 e N2. Então ele é maior que ambos, né? Então esse aqui vai ser menor que epsilon, dividido por 2. E Bn menos M também é menor que epsilon dividido por 2. Tá? Nossa, a desigualdade só é válida para aqueles índices Nzinhos que são maiores que o N2. Mas aqui a gente está pegando um N maior que o N maiúsculo, que é maior que o N2, tá? Mas isso aqui é epsilon, né? Assim, está demonstrado. Por que está demonstrado? Olha só. A gente começou aqui em cima. Dado epsilon um número positivo qualquer, deixa eu pintar de verde, ó. Dado epsilon um número positivo, nós encontramos um número n natural, né? Que é esse aqui. Tal que para todo índice nzinho que é maior que n, é válida essa desigualdade, ó. Essa diferença, o módulo dela, né, é menor que epsilon, ó, menor, ó. Então, portanto, a gente pode concluir o seguinte, que o limite quando n tende ao infinito de AN mais BN é L mais M. Tá? Onde L é o limite de AN e M é o limite de BN. Ela tá aqui, ó. Então essa regra número 1 aqui, ó, ela é verdadeira. Ó, as outras regrinhas eu não vou demonstrar, tá? Só comentar brevemente. A regra 2 aqui, ela fala o quê? Da mesma forma que a partir da sequência criar a soma das duas sequências, você pode criar a diferença. Tá? Pega termo a termo e subtrai um do outro. Então, a regra 2 fala que o limite da diferença é a diferença dos limites. Tá? A regra 3 aqui, ó. Tô calculando agora o limite da sequência CAN. Qual sequência é essa? É pegar pega uma sequência N. Aí você vai pegar todo o termo da sequência e multiplicar pelo número C. Então você vai ter uma nova sequência. Aí o limite dessa sequência vai ficar assim, ó. Você pode tirar a constante para fora. Por exemplo, tem limite quando n tende ao infinito de 5 vezes a n. Esse é 5 vezes o limite de AN. Tá? Igual funcionava lá no cálculo 1, né? Cálculo 1, a constante você tirar para fora no limite. Aqui também, tá? Isso vai implicar aqui, em particular, o limite da constante é a própria constante, tá? Então, o limite de 1 é 1. Limite de sequência, todos os termos iguais a π é próprio π e assim por diante. Tá? Limite do produto é o produto dos limites, né? Essa sequência aqui é aquela que você constrói multiplicando, né? Começa com duas sequências, a sequência AN e a sequência BN. Essa sequência AN-BN é a sequência que você constrói multiplicando termo a termo, né? A1 vezes A1, A1B1, A2 vezes B2, A3 vezes B3 e assim por diante. Tá? Então o limite do produto é o produto dos limites. Tá? Bom, até aqui, ó, cuidado, porque lembra, a hipótese é que as sequências são convergentes, tá? Então, se você não sabe se uma sequência é convergente ou não, por exemplo, se um AN vai para infinito, você não pode falar isso aqui, tá? Que uma delas é divergente. Você só pode aplicar essas regras quando ambas as sequências, né, envolvidas são convergentes, tá? A regra 6, ó, você vai
a partir da sequência, criar a sequência das razões, né? Pega um termo e divide pelo outro. Ok? Aqui tomar cuidado que os BN só vai colocar aqueles que são diferentes de zero, tá? A sequência BN não pode ter nenhum termo igual a zero, tá? Isso que eu quero dizer. Então o limite da razão é a razão dos limites, tá? E só pode aplicar isso também se o limite da sequência BN não é zero, ok? Por exemplo, se a sequência N tende a 1, converge para 1, a sequência BN converge para 0, o limite da razão talvez possa existir, mas você não pode aplicar essa regra. Porque se você aplicar, você vai obter o número 1 dividido por 0, que não é um número, né? Tá? E a regra 7, ó, pega uma sequência e eleva uma potência. Tá? Acontece que o limite dessa potência, você pode, digamos assim, passar o limite para dentro da potência. Né? É o limite da base elevado à potência. Só que só no caso particular em que o seu expoente, ali, o P, é positivo e a sequência N é formada por termos estritamente positivos. Tá? Bom, pessoal, esse vídeo está um pouco longo, né? Então eu já vou encerrar ele por aqui e na segunda parte a gente continua, tá? Vendo aí mais algumas regrinhas de cálculo de limites, ok? Até lá.